Em 1988, em 1987, 86, 87, o Eduardo Prado Coelho era professor convidado na Universidade de Paris 3 ou 4, penso. E, e estava em Paris e a gente conhecia-se por outras razões ligadas à literatura, à sociedade, não sei o quê. E em 1988 ele foi nomeado Conselheiro Cultural. E foi no ano em que eu estava a preparar as Belles Étrangères. Portanto, o Eduardo, que conhecia toda a gente em Portugal ligada à literatura e aos meios políticos e aos ministérios e tudo, foi uma ajuda, embora ele tenha chegado em fase tardia, as coisas já estavam muito avançadas, mas foi fundamental para finalizar muita coisa. E convencer outras pessoas, finalizar, abrir certas portas em Portugal, etc. Foi uma boa história. E a partir daí tivemos uma relação muito engraçada, que era Paris é uma cidade que eu conheci desde a primeira viagem com a minha mãe aos 4 anos. A minha primeira fotografia em Paris sou eu na Torre Eiffel. Que era um bocado clichê, mas eu 4 anos, quer dizer, eu 4 anos, ali muito direitinho, à maneira como todas as fotografias, quer dizer, a minha mãe tirava a fotografia, portanto eu estou sozinho, e desde pequenino me explicaram que eu tinha que tomar conta de mim próprio. Portanto, continua a ser assim. E talvez seja a razão fundamental de eu ficar sozinho com os filhos. E Paris é sempre foi uma cidade natural, uma cidade normal. Vim muito a Paris, sempre vivi, e depois sempre vim a Paris, não me lembro de não vir a Paris. Desde miúdo, e depois com a minha mãe, e depois havia amigos em Paris, e depois para as histórias ligadas ao desenvolvimento estudantil, que quando estava em Toulouse vinha a Paris, depois para as histórias ligadas ao cinema e à música, são tão centrais na minha vida, em Paris, e depois vim viver para Paris. Portanto, Paris é uma cidade muito que me é tão familiar, o corpo é tão familiar em Paris como em Lisboa, até, de certo modo, atualmente até mais, porque a minha vida cotidiana é parisiense. Isto para contar que o Eduardo contava comigo para lhe mostrar a vida parisiense, uma outra vida além daquela que ele conhecia bem Paris, mas outra, e falava muito bem francês, outra vida. Portanto, por exemplo, eu tinha uma lista ele estava à espera que eu lhe desse uma lista de restaurantes onde se tinha de ir a Paris. Ou era assim, eu levava ao restaurante, comíamos, jantávamos, almoçávamos no tal restaurante, e depois ele gostava ou não gostava, mas se gostava, depois era ali que ele fazia o show-off, dizendo, eu vou fazer. E era tudo isso, era muito claro entre nós. Eu fazia isso para que ele depois fizesse o show-off de coisa. E ele gostava muito de dança contemporânea. E estava muito ao par de toda a dança contemporânea do Teatro de la Ville, que não era ainda o Emmanuel, que era a Violette, e que eu conhecia. E íamos muito ao Teatro de la Ville, íamos muito à dança contemporânea, e mais do que à música, ele não ia muito à música, era a dança contemporânea. E aí criou-se entre o Eduardo e eu uma verdadeira cumplicidade muito, muito engraçada e muito clara. E como toda a gente sabe, ele adorava seduzir as meninas, as senhoras. Tinha funcionava ou não funcionava, não tinha importância. A importância era a tentativa de sedução. E as dezenas de vezes em que eu estávamos num sítio, pronto, chegava uma senhora, falava, e toda a organização, como é que a teia de aranha que o Eduardo fazia para, pronto, 90% dos casos não ia mais longe, mas era necessário. E isso era uma complicidade engraçada. E foi, aliás, graças ao Eduardo, que em 91 eu fui nomeado comissário da Exposição Pessoa e um dos comissários da Europália Bruxelas em 91, porque forçosamente. E
e que houve todas aquelas ligações com outras coisas ligadas à literatura, certamente ligadas à literatura, mas também ao cinema. Mais uma vez, também o cinema, o Eduardo conhecia muito bem o cinema, tinha muitas ligações com o cinema e conseguimos juntos, ele como conselheiro cultural, portanto com mais força, eu pelas vias mais parisienses, sei lá, que a Cinemateca fizesse uma sessão especial para o Pedro Costa, quando foi dos filmes ligados à banda e às famílias de Cabo Verde, fazer coisas com o Manuel, conferências com o Manuel, além da Gulbenkian, não vai conferências com o Manuel de Oliveira, convencer, sei lá, outros, Pedro Vasconcelos, outros que vinham e que fazíamos. Houve ali um momento muito excitante e o Eduardo, que era, bom, evidentemente, profundamente inteligente e profundamente arguto e tinha percebido muita coisa e que conhecia bastante bem o meio parisiense, no fim, ao cabo de 10 anos, conhecia muito bem. Como é que o Eduardo conseguia, percebia muito bem o que é que tinha que apoiar ou não apoiar, o que é que podia ir para a frente. Ou então, eu e outros, mas neste caso estou a falar de nós, e eu ia dizer, fazemos assim, achas, seria bom ir para a frente para tal ou tal coisa, ou tal falar com os jornalistas, falar com isto, ou obter isto, e foi um momento distante. Foi entre 88 e 97, 98, foi um momento importante, aliás, um momento em que toda a gente ajudou também, os diretores da Gulbenkian, também os embaixadores que cá estavam, que foram importantes, e gente, o Zé Manuel Esteves, a Isabel Villanova, que agora está noutro circuito. Tudo isso foi um avanço assim até ele se ir embora. E mesmo depois de ele se ir embora, mantivemos uma relação epistolar e regular, engraçada com o Eduardo. Foi agora, há 10 anos que ele faleceu e eu continuo a achar que faz falta no mundo francês, mas no mundo português em França, vamos dizer, no mundo francês não, mas no mundo português em França, mas faz falta no mundo português. Acho que com todas as ambiguidades que vinham com ele, com todas as ambiguidades diversas, intelectuais, as diversas vias que ele tomava, mas em todo caso tinha uma capacidade de escuta e de pensar de uma maneira interessante e mais a imensa cultura que dava uma abertura ao mundo interessante. Eu lembro-me do Veríssimo Serrão. Meu Deus. Festejámos aqui os 50 anos, não foi? Já há 2 anos, 2 ou 3 anos, não é? 2 anos. E eu lembro-me do Veríssimo Serrão. Lembro-me de toda a gente, acho eu. Dirigindo todos os diretores da Fundação, com os quais, à medida que eu ia avançando no próprio trabalho de divulgação ou da literatura ou da arte portuguesa, forçosamente eu tinha cada vez mais ligações. Acho que as coisas tornaram-se menos confidenciais, menos esporádicas, mas mais regulares a partir de França, que eu conhecia de tempos imemoriais, porque aliás, é bom que fique isso, porque as pessoas esqueceram-se, muita gente já não sabe isso. A primeira galeria de arte moderna e contemporânea que o França teve em Lisboa era no arco do prédio dos Condes Castelo Melhor, na rua Dom Pedro V, em Lisboa, e eu morava no Príncipe Real. E a escola francesa, antes de ser o Liceu Francês, a escola francesa era no Pátio Tijolo, ali dando para a rua Dom Pedro V, e o arco, do outro lado do arco,
primeiro via-se Lisboa. E depois, do outro lado do arco, havia um picadeiro, onde os meninos iam aprender, como eu, iam aprender a andar a cavalo. Mesmo se andassem mal e porcamente, mas não faz mal, tinham que aprender a andar a cavalo. Havia um certo número de coisas que os meninos tinham que fazer. Entre aspas. E o meu tio morava naquele andar imenso lá de cima. O que faz que aquela galeria, eu sabia, que conhecia a existência, a gente espreitava, e tinha uma tia, que era deliciosa, a minha tia Ema, que era mulher culta, que sabia certo de coisas, e que um dia me explicou que aquele senhor que tinha a galeria de arte moderna e contemporânea, faça favor de olhar e de prestar atenção, e do outro lado havia um tipo que vendia tapetes persas, e tudo aquilo era bom para a imaginação do rapazinho. Os tapetes persas, a tal minha tia dizia que os tapetes também eram bom para voar. O que eu continuo a acreditar. Eu estou convidado a ir à Ispahan. E eu sei que os tetos de Ispahan são de lápis lazuli e não sei o quê. E eu precisava de um daqueles tapetes para andar por cima de Ispahan e ver Ispahan de cima. Mas enfim, acho que vai ser difícil de realizar. Mas havia, portanto, França e os tapetes ali. E eu achava os tapetes, que já havia tapetes em casa, portanto eu achava que os tapetes era mais banal, o França era mais extraordinário. Depois, claro, voltei muitas vezes a ver o França na rua da Escola Politécnica, onde ele morou sempre, até há pouco tempo. E houve aqui a França houve uma verdadeira colaboração. Fizemos muita coisa, fizemos colóquios, tentámos fazer coisas ligadas, até tentámos, eu naquela altura estou a começar seriamente a dar aulas sobre a ideia do património e a ideia na faculdade em França, a ideia dos movimentos artísticos no século XX, a ideia do novo urbanismo e essa coisa toda, e o França aproveitava isso e outras coisas e outros conhecimentos para mandar ver. Portanto, eu acho que participei imenso dessas coisas de França. E depois manteve-se com a Maria de Lourdes Belchior, manteve-se com Francisco Betancourt, com João Pedro Garcia. Nunca houve momentos nenhums sem eu estar com a Fundação. Talvez uma imagem muito bonita foi quando Manuel de Oliveira filmou a Maria João Pires na Fundação para a carta tirada do romance da Madame de Lafayette, mas que é francês, com Pedro Brunhosa e a Mastroianni, a Chiara Mastroianni, que é a filha da Catherine Deneuve e do Marcello Mastroianni, e houve ali uma excitação. E eu tinha sido convidado a assistir às filmagens no teto, naquele terraço da Fundação lá em cima, e claro, na grande sala para a conversa. E eu conhecia a Maria João Pires. Pronto, era e acho que a Fundação, seriamente a Fundação, eu acho que o papel da Fundação, que é complexo, que é vário, mas pode-se subtrair em três partes. Primeiro, na ajuda ao desenvolvimento das coisas, da res lusa das coisas portuguesas em França. Por exemplo, a partir de França, por exemplo, e depois, sempre, houve um subsídio para a tradução, para a publicação de literatura portuguesa em França. Houve grandes ajudas para o desenvolvimento da música portuguesa em França. Eu lembro-me que quando eu com a Ana Couto Real, traduzimos as Guerras do Alegria da Mangerona, e que o Xavier Laferrière, Julien Laferrière,
voltou a encontrar e fez a pesquisa da música de António Teixeira para fazer a verdadeira música, ou o que se podia encontrar da verdadeira música com as áreas, tal como tinha sido publicada e representada nos anos 1737, 38, antes da morte do Dom José da Silva. A primeira representação foi nas escadas e no hall da Fundação Gulbenkian em Paris. E isso deu depois que a Salle Gaveau pediu o espetáculo e depois noutros sítios, em festivais de província, pediram o espetáculo. Existe uma vídeo desse espetáculo. Tudo isso a Fundação, toda essa ajuda era importante. Era importante também o facto de haver aquele, eu não sou nostálgico, mas do palácio, do palacete. Depois o palacete atraía as pessoas. Aquela escada extraordinária, o palacete atraía as pessoas, evidentemente. Aquela sala de concertos era sensacional. E houve ali várias coisas importantes, por exemplo, a Teresa Salgado, que geria aquela biblioteca de uma maneira muito interessante, pondo uma parte, numa sala à parte, por exemplo, todos os jornais portugueses que se podia ler. E as pessoas iam ler jornais e revistas portuguesas a um dado momento. Isso levou um certo... Não foi muito tempo, mas foi um tempo importante, onde estudantes, doutorandos, ia-se muito à Gulbenkian. Havia também aqueles seminários que se faziam na biblioteca, geridos por professores ou intelectuais que geriam seminários à volta de estudos portugueses, que podiam ser estudos científicos, que não eram necessariamente estudos humanistas ou literários ou culturais, mas podiam ser estudos científicos e que eram regulares. Tudo isso foi uma constante presença da Gulbenkian de Paris, que ainda não acabou. Longe disso, pois que já agora estamos aqui a falar disso aqui neste novo prédio. Eu não, mais uma vez, eu não tenho muitas nostalgias de grande coisa, mas acho que a vida tem que avançar. Mas é verdade que eu gostava particularmente daquela casa e a gente ia-se muito àquela casa, e a casa tinha vários meios eu sei que a casa era difícil para trabalhar, eu sei que havia um certo número de coisas que não estavam nas normas atuais, mas pronto, era um ponto de atração. Agora, o que era engraçado também de assinalar é que havia uma correspondência, penso eu, entre os portugueses que iam ver a Fundação Gulbenkian em Portugal e que ficavam encantados com o museu da Fundação, em particular com o museu antigo da Fundação, e que de repente faziam a ligação, existia uma Fundação a Paris e a coisa ia funcionar. Havia muita gente que finalmente sabia, sem saber profundamente, mas sabia que a Fundação existia e que faziam-se coisas na Fundação. Eu pensei, quando comecei aqueles anos em que eu ensinei o português no ensino secundário e depois ao traduzir, ao ocupar-me muito de literatura portuguesa, eu pensei que fazia a minha, como é que eu ia dizer, a minha psicanálise portuguesa, quer dizer, toda esta infância passada em Portugal, de zero, do começo até aos 17, 18 anos, e embora sempre com a variando entre a língua francesa e portuguesa, e embora sempre vindo à França, a minha mãe estava muito ligada à Nestlé, íamos à Suíça, à licença francófona. Eu lembro-me da exposição universal de 1958, eu era miúdo, de 1958 em Bruxelas. Havia o mundo francófono, para mim era um mundo largo, e depois, claro, a família francesa, que é muito precisamente na Gasconha, muito precisamente entre o Gers, a Gasconha profunda, o Armagnac e Bordeaux. A minha mãe tinha nascido em Bordeaux. E o meu nome L'Église é um nome de Bordeaux.
o da região de Bordeaux. E, mas, e toda do lado da minha mãe e do lado da minha avó, tal que me educou e tudo isso, era ali da Gasconha profunda, e as minhas tias, era tudo muito, tinham uma consciência que a Gasconha era o centro do mundo, e que ali tudo tinha nascido, o Montaigne, o Montesquieu, o D'Artagnan, tudo misturado, tudo ali era ali. E eu, quando era novo, queria parecer-me com o D'Artagnan, porque achava que era ótimo, não é? Que era uma coisa que podia ser ótimo. Mas é evidente que o lado português era essencial. Primeiro porque havia a família portuguesa, havia o meu pai, que vale menos, mas que foi fundamental. E havia toda esta família portuguesa que não era indiferente. Que as casas, o Alentejo, o Estoril Cascais, tudo isso era profundamente marcado na minha pele, na minha cabeça, na minha maneira de ser, as pessoas que eu conhecia. E Lisboa é uma cidade para a qual onde o meu corpo é natural, onde o meu corpo é normal. Desde muito jovem, desde ainda adolescente, mas adolescente mesmo, de 14, 15 anos, eu ia muito ao cinema, por várias razões. E tornou-se uma paixão ir ao cinema, mas eu ia muito ao cinema. Para aquele tempo, não sei se as pessoas imaginam que o cinema, no fundo, era relativamente caro. Enfim, eu vivia numa família privilegiada, mas era relativamente caro. E que os miúdos não iam sozinhos ao cinema. E os meus pais adoravam ir ao cinema, gostavam imenso. E o cinema naquele tempo era um cerimonial à noite. Ia-se ao cinema, as pessoas vestiam-se para ir ao cinema, havia um intervalo no meio do cinema em que se ia beber, comer, falar, conversar, socializar, depois voltava-se a ver o filme. Havia 2 intervalos. O intervalo entre o documentário e o filme, e no meio do filme era cortado e havia uma verdadeira teatralidade. E aqueles cinemas, o São Jorge, São Luís, o Império. E havia coisas em Lisboa extraordinárias que as pessoas esqueceram. No Império havia o estúdio do Império, onde passavam filmes que eram proibidos. Ou mais ou menos, sei lá. A primeira vez que eu vi os filmes de Bergman foi lá, não é? Primeira, era um bocado... não passava noutro sítio, mas aquilo era muito hábil, porque o regime sabia muito bem que as pessoas que iam ao estúdio do Império, ou iam ao São Jorge à noite, ou iam não sei o quê, ver um certo número de filmes, viajavam. Eram famílias que tinham meios intelectuais e financeiros para ir a Londres, para ir a Paris, para ir onde quisessem. E que, portanto, e que sabiam muito bem que o resto da população não ia àqueles sítios. Portanto, dava uma espécie de impressão de abertura, oferecendo à população lisboeta das classes médias ou das classes médias altas a possibilidade de ver esses filmes. E havia o Bernardo da Costa, tinha o João Bernard, tinha inventado uma espécie de cinemateca no Palácio Foz. Lembro de ir com a Sofia, que achava que tinha conhecido os Foz, e que os titulares do palácio, e que ela chamava os Fozes, e que, por razões que eu desconheço totalmente, os Fozes, ela não achava que era gente que não valia a pena. Ainda bem que venderam o palácio. Bom, ia-se ali e viam-se coisas extraordinárias. Eu vi o Amour à 20 ans do Truffaut, vi os primeiros Kurosawa, e não Rashomon, para Rashomon isso passou lá, mas os Kurosawas duros do fim, sobre o cancro, vivre, via-se coisas que não se viam noutro sítio. E ia-se ali ver os filmes. Eu ia muito ao cinema. E ir ao cinema e se ia com andar em Lisboa. Porque eu ia ao cinema
a partir de 13, 14 anos sozinho. A minha mãe deixava-me ir, de qualquer me deixou sempre ler tudo que eu me apetecesse ler, partindo do princípio que eu podia ler tudo e que havia coisas que eu nunca perceberia, ou que se perceberia mais tarde. Portanto, não tinha importância nenhuma, não havia censura nenhuma a fazer na leitura. E o cinema era a mesma coisa. E depois dava asa a passear. Eu ia até aos cinemas a pé. Eu lembro-me perfeitamente que ia do Príncipe Real ao Império a pé. E que se ia banalmente e falava-se. E depois do cinema, as pessoas com quem eu falava que normalmente eram mais velhas do que eu, íamos passear para conversar sobre o filme. Os passeios que eu dei com o Zé Guilherme Stiquini e Vilela depois dos filmes eram regulares. Ia-se até ao Terreiro do Paço para ver o Rio. Depois, ia são 2 ou 3 sítios que ele conhecia, um bocado estranhos sempre. E depois, eu era miúdo, era uma coisa que eu, quando penso que tinha 15 anos ou 16 anos, o que naquela altura, um miúdo de classe média, não, aos 15 anos não andava na rua à meia-noite para falar. Mas era assim, a minha mãe ficava muito preocupada, mas sabia muito bem que eu estava com a Leonor Baeta, ou sobretudo com o Zé Guilherme Stiquini Vilela, com o Francisco Seabra Cardoso, com aquele gente que se tornou depois importante em Portugal, mas que eram 5, 6 anos mais velhos do que eu e que achavam que eu era engraçado e que me levavam àqueles sítios. Sobretudo encontravam em mim um aficionado total do cinema que continua a ser até hoje. E isso fazia que eu andava em Lisboa. Andava imenso em Lisboa. E ainda hoje, quando vou a Lisboa, é um prazer andar a Lisboa. E que é sempre complicado, porque andar a Lisboa é andar aos altos e baixos, não é? Não é realmente uma cidade plana. Não é como Manhattan, onde as pessoas têm a impressão, mesmo se não é verdade, têm a impressão de andar sempre tudo plano. Para isso é complicado, porque eu moro no alto de uma colina. Eu moro em Batignolles, tenho que subir a colina de Clichy, que é uma rua íngreme. Mas, de facto, o resto de Paris é bastante, aparentemente, mais ou menos plano, mas não é o caso de Lisboa. Não é? Mas ainda hoje, às vezes gosto, eu já não tenho casa em Lisboa propriamente dito, e ainda gosto, às vezes, de ir ao hotel Nossa Senhora do Monte, na Graça, ou sítios assim onde eu posso ver Lisboa, e tem que subir escadas, descer escadas, subir colinas, passa-se o tempo numa montanha russa, Lisboa, não é? E que é engraçado. Voltei, e ao falar muito de Portugal, até mesmo, a um dado momento, quando eu preparei o Guide Bleu e mais tarde o Guide Hachette de Gallimard sobre Portugal, sobre Lisboa, só fiz coisa sobre Lisboa, era uma maneira de finalmente de sair cá para fora toda a memória do corpo, mais que a memória mental, a memória do corpo. Devo dizer também que fui muito ajudado no conhecimento de Lisboa pelas pessoas que andavam comigo em Lisboa, ou que me levavam a Lisboa. Muito mais tarde, mas já falámos dele, o José Augusto de França, que sabe tudo sobre Lisboa, que é quando o José Augusto de França falecer, eu não sei o que é que há a Biblioteca Geral de Lisboa que vai desaparecer, não é? Porque José Augusto de França, eu lembro-me de passear nas ruas de Lisboa com o França e dele saber tudo, quem é que morava em cada prédio. Este aqui mora fulano de tal, que se casou com fulano de tal e que teve um filho que comprou a casa por trás. Isto pertenceu aos fulanos de tal, que venderam para tornar. Pronto. Isto em várias ruas, não só na rua da Escola Politécnica, onde ele morava, em várias ruas. Mas depois as pessoas diversas, quando éramos miúdos, o José Gomes Ferreira conhecia gente, estava ligado a famílias portuguesas onde eu ia almoçar, tudo isto no Liceu Francês, e que vinha-nos buscar no autocarro, e que não queria pagar o autocarro, e que dizia: eu sou um poeta, os poetas não pagam ordinariamente os bilhetes de autocarro.
E nós tínhamos muita vergonha, nós miúdos tínhamos uma vergonha terrível, corrávamos e tudo, mas era maravilhoso, porque ele ia contando pelo autocarro tudo que via, não é? O, eh, todo esse conhecimento assim de Lisboa e a vontade de falar disso, a vontade de falar disso. Mas que é uma vontade complicada, porque às vezes acontece assim. Às vezes, quando estrangeiros ou outras pessoas vão descobrir Lisboa e que me vêm contar a visão deles de Lisboa, eu ao mesmo tempo fico contente, evidentemente, sempre à vontade proselita de devagar, e ao mesmo tempo fico aborrecido, porque são segredos meus que eu gostava de guardar para mim. Ai, o tipo encontrou aquelas escadas na moraria que eu conhecia tão bem. Não, foi. Tudo isso é um bocado. Mas todo esse lado de falar de Portugal, de explicar de Portugal, vem também do facto que eu detesto preconceitos. Eu detesto a ideia de toda a espécie. E detesto a ideia de ideias pré-feitas. E acho que muitas vezes me tive que me confrontar com franceses, mais do que com ingleses ou italianos, sobretudo com franceses que têm uma certa dificuldade em admitir um certo número de aspectos puramente positivos, artísticos, literários, musicais, ou então têm clichês. Aquele clichê totalmente idiota que os portugueses são todos melancólicos, é uma coisa que me enerva supinamente, que eu acho que não irrita-me profundamente. E às vezes, eu aliás tinha um projeto de traduzir a poesia medieval portuguesa, onde há muitos poemas violentamente sarcásticos e violentamente eróticos, e há todo um aspecto de sarcasmo português que é muito forte, que é muito importante. Bom, isto vem da vontade que eu não perdi finalmente. Que eu não perdi. Embora às vezes as coisas sejam um bocado mais suaves e que todo o aspecto de cultura francesa que eu indiscutivelmente adquiri ou tenho desde a infância tive e é absolutamente indispensável para bem traduzir para francês, ter uma constante leitura em francês, porque a língua de chegada é a língua finalmente importante que se tem que transmitir. E eu acho que leio. Não me lembro de não ler. Eu sei que aprendi a ler aos 5 anos e não, graças à minha avó, que achava que eu era suficientemente esperto para poder começar cedinho e que não havia razão nenhuma que eu visse aqueles livros todos à volta. Meus pais eram bons leitores e sem saber do que é que se tratava. E que a leitura francesa, a cultura francesa, é tudo que era a cultura que eu também profundamente transmiti aos meus filhos, porque acho que era fundamental transmitir a cultura portuguesa também, mas a cultura francesa é fundamental. Eles viviam em França, estudavam em França, estavam em França, era preciso aprofundar ao máximo essa cultura francesa, evidentemente. Embora tenham sempre qualquer coisa ligado a Portugal, eles próprios. Até porque os meus pais os guardavam durante às vezes mesmo 2 meses no verão. E penso que eles, sobretudo o meu filho mais velho, integrou isso de uma maneira muito profunda. Acho que o meu filho mais velho, quando ele quer uma semana de repouso, pensar noutra coisa. Repouso, acho que é uma coisa repousa. Mas de uma semana a pensar noutra coisa, ou pensar de variar, vai para Portugal. Alugou, vai para um hotel em Portugal, que ele escolhe muito precisamente onde, porquê, e não é assim ao acaso. E vai para Portugal, fica uma semana, 10 dias. Quero falar dos meus filhos.
Eu quero sempre falar dos meus filhos por razões idiotas ou por razões profundamente afetivas, mas às vezes hesito imenso em falar. Mas eu tenho 2 filhos. Quando eu vim para a França fazer os meus estudos superiores, primeiro numa classe prepá e depois na faculdade, depois fui passar um tempo e não gostei muito, foi complicado. Estava ao mesmo tempo contente, estava sozinho e foi complicado e fui, graças à ajuda dos meus pais, fui passar 6 meses a Cambridge, em Inglaterra, que deu para começar a falar corretamente inglês e abordar a literatura inglesa de outra maneira. Devo à minha estadia em Cambridge todo um gosto profundo, sério, e que ficou até hoje, da literatura anglo-saxónica que eu mantenho. E o facto de eu ter, depois, desde os anos 2000, de ensinar nos Estados Unidos regularmente, períodos inteiros, faz que isso só pode manter-se. Então, estive em Cambridge. E entre Cambridge e Toulouse, conheci o que se tornou a minha primeira mulher e a minha única esposa oficial. No ano em que acabávamos de ter entre 20 e 21 anos, no ano dos nossos 21 anos, somos exatamente da mesma idade, tivemos o primeiro filho. Tínhamos 21 anos, mal tínhamos 21 anos. E estávamos no meio de estudos universitários. Portanto, e estávamos os 2 sozinhos em Toulouse, depois de Cambridge. Estivemos em Cambridge juntos e depois de Cambridge. E, bom, o que faz que, aos 21 anos, naqueles anos, 1966, éramos ao mesmo tempo muito jovens, muito jovens. Estávamos a fazer estudos universitários. Eu estava já um pouco envolvido na política estudantil daquele tempo e dirigia o Cineclube, de história do cinema que fica, e o Cineclube da Universidade de Toulouse. Bom, tudo bem. Pois conseguimos. Era muito engraçado ter aquele bebê. E havia uma espécie de bom senso, que, em todo caso, que eu acho que tínhamos, porque éramos 2, mas que eu tinha, certamente, de ter aquela criança. Um bom senso natural. Nada me tinha indicado que eu ia ter filhos, por razões diversas e variadas. Até porque era muito novo. Em seguida, porque tinha tido por uma educação em que eu não fazia grande coisa. Eu, como fazia muita coisa, mas não estava nada ligado à organização da vida doméstica. E eu era filho único. E a minha mulher também era filha única e estava a fazer os estudos. O que faz que organizámos. Eu acho que eu ia com o meu filho mais velho para a faculdade. Acho não, sei que ia com o meu filho mais velho para a faculdade num saco que eu punha às costas. E a um dado momento, um bocado mais tarde, até tínhamos uma rede, um hamaque, que eu podia pôr entre certos espaços para eu ficar ali a dormir enquanto eu estava a fazer outras coisas. Acho que foi uma ligação muito imediata com os filhos, e tivemos um segundo filho, voluntariamente, porque tínhamos sido os 2 filhos únicos, e tivemos um segundo filho. Apareceu o segundo filho em 68, no meio de 68. E eu era delegado estudante em 68, posso de História da Arte de Toulouse e tudo que isso implicava, de participar, de ir às manifestações, de tentar modificar o mundo, de discutir noites inteiras, mas lá havia aquela criançada que estava ali. Eu, em particular, não os abandonava. E pronto. E depois acontece que, de uma maneira sem grande discussão, a minha mulher fez uma tese, ia fazer uma tese para a Inglaterra, para Oxford, e foi para lá e eu fiquei com as crianças e vim para Paris. Pronto. E desde que vim para Paris,
fizemos as contas, eram 73, 73, 74. Os meus filhos estavam na escola primária. E eram pequeninos. E desde essa altura eu sempre pensei que ficava com eles, que eles não me ia separar. Mas desde essa altura fiquei sozinho com eles. Não é? Esta foi fundamental. É evidentemente que é o centro à volta do qual tudo funcionava. Eu passei a ser professor, ou tentei, uma das razões pelas quais eu fui professor no secundário é porque tinha as mesmas férias que eles. Tinha horários que podia ir buscá-los à escola. Coisas assim. O que não impedia de traduzir à noite, de encontrar as pessoas, de ir ao cinema. Nunca deixei de ir ao cinema, de ir ao teatro, de me ocupar de música. Tínhamos um piano em casa que servia para qualquer coisa, que toda a gente está a tocar piano em casa. Os meus filhos são muito bons músicos, aliás. Os dois são muito bons músicos. Mas o facto de eu estar sozinho com eles e ter ficado até eles irem-se embora para as fitas deles, universitárias e outras, fez que a relação do mundo comigo era sempre complicada. Às vezes era natural, mas poucas vezes. As pessoas ou tinham uma atitude admirativa, o que não me interessava, ou tinham uma atitude de comiseração, coitadinho, está sozinho com as filhas, que era pior ainda, porque não era verdade, eu estava muito feliz com a história e achei que era uma maravilha poder fazer isso, ou interrogativa, como é que faz? Como é que faz? Ainda ontem na rádio havia uma senhora que explicava que ter os filhos e ir trabalhar era um burnout. Eu não me lembro de nenhum burnout, quer dizer, eu estava, pronto, lembro-me de fazer as coisas, de fazer as mesmas coisas, quer dizer, também de saber me ocupar, de lavar as piugas e de ver se estava tudo pronto e tinha que se fazer compras para as calças e os sapatos e de saber se a comida era boa e pelo contrário, variar a comida para variar o paladar tínhamos aquele apartamento grande, que era um bocado grande, para Paris era um apartamento grande, e onde havia uma espécie de souplesse, uma espécie de facilidade entre nós, mas pronto. E ainda hoje acho que nós estamos profundamente ligados, na medida em que éramos um triunvirato ali, até mesmo em relação ao mundo escolar, porque tradicionalmente os professores, sobretudo no primário e nos primeiros anos do secundário, diziam aos miúdos, diz à tua mãe que, e eu tinha que ir cada vez explicar, escreva, diga aos seus pais, dites-les parents, nem só o pai sozinho, mas dites-les parents, imagine que eu fosse viúvo, imagine não sei o quê. Eu era oficialmente divorciado, vivendo sozinho com 2 miúdos, e aquele mamão, até escrevi para o mundo, naquela altura, uma carta que me valeu montes de cartas, aliás, carta aberta, que estava farto que nos supermercados, nisso e aquilo, só me dissessem mamão, a mãe, então, eu como é que eu faço? Não tenho direito a fazer compras para os miúdos, sei lá, desde as cuecas à alimentação, era tudo passava por mim, não é? E eu acho isso banalíssimo, acho que biologicamente não há diferença nenhuma. Aquela coisa biológica de pôr uma máquina de lavar a funcionar, que tem que ser uma biologia feminina, que eu nunca percebi, quer dizer, acho muito bem que sejam as mulheres, mas acho que é absolutamente banalíssimo que seja o homem, quer dizer, que ele não exige um funcionamento muito complicado, não é? E os grandes cozinheiros são todos, metade dos grandes cozinheiros são homens, não são? Portanto, em casa também podem ser homens, não é? Os grandes cozinheiros de que se fala, que têm 3 estrelas, é tudo. A maioria, 90%, são homens, portanto, porque é que não se viu em casa? Ainda hoje sei. Acho que ainda hoje sei cozinhar e fazer bolos. Adorava fazer bolos. Acho que ao domingo era bom fazer bolos. Fazia-se bolos para toda a semana. Fazia bolos para eles e para toda a semana, porque assim ia ter bolos nutritivos. Bolos que aguentava, pudins, bolos de pão, aquelas coisas para aguentar a semana toda. E as aulas. Pronto, e depois o meu filho mais velho entrou em Politécnique primeiro. Logo.
seguido depois de liceu, preparação e Polytechnique, e hesitou entre ser um científico e um diplomata. Depois fez estudos de gestão internacional e foi chamado a um dado momento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros como redator para um certo número de missões ligadas à África do Norte, e a pouco ficou no Ministério dos Negócios Estrangeiros e tornou-se um científico diplomata, e tornou-se um diplomata especialista da Europa, que ainda é hoje, porque teve de facto 25 anos de carreira unicamente exclusivamente ligada à Europa, portanto em Bruxelas, mesmo quando esteve na ONU em Nova Iorque, já era ligado a Bruxelas. Hoje está de novo em Bruxelas, ou está de novo em Bruxelas num posto-chave da diplomacia francesa. E acho que é o posto-chave da diplomacia francesa, mas pronto, e é engraçado a ligação até com Portugal desse ponto de vista, porque o António Costa disse-me no outro dia, em 2016 ou 2015, 2016, o seu filho foi o nosso anjo da guarda. Acho que ele naquela altura organizou as coisas, ou fez as coisas tomarem um caminho que evitassem uma nova imposição da austeridade em Portugal. Tudo bem. E do outro lado, o meu outro filho foi sempre que, a partir dos 14 anos, queria ser arquiteto. Foi uma espécie de vocação, portanto fez estudos de arquitetura, fez longos estudos de arquitetura, e quando fez a tese de arquitetura para poder assinar as suas próprias arquiteturas, as suas próprias construções, fez uma tese de arquitetura sobre a possibilidade de extensão urbana da Expo 98. Portanto, a tese foi feita, ele já estava arquiteto e tudo, e depois fez essa tese sobre a possibilidade de extensão do Porto de Lisboa, sobre um urbanismo. Portanto, finalmente, que guarda-se a ideia portuguesa, e embora agora mora em Toulouse e faz outras coisas, mas acho que fica sempre. E tenho netos, portanto, que se ocupam menos de Portugal, exceto, sim, acho que Portugal fica in mind em qualquer lado. Depois há as férias, não é? Que de vez em quando, nem sempre são todas em Portugal, mas que vão nadar. Acho que as férias em Portugal para eles é mais a praia, a ideia de uma boa praia com um bom mar, com boas ondas, com um ar decente, não aquele lago mediterrâneo, mas acho que é o lado Atlântico que conta.